Boa, aí a Lívia vai conversar bastante com a gente sobre os assuntos importantes que a gente tem que colocar nessa Copa do Mundo, fundamentais, a questão dos protestos, né? A gente tem toda a questão ideológica dessa Copa no Catar, com todas as suas restrições, proibições, e algumas seleções se manifestando. Essa semana já foi marcada por alguns protestos, a gente teve o protesto da seleção da Alemanha, que a FIFA não passou essa imagem, mas enfim, a Globo conseguiu registrar esse momento, no momento ali da foto, né, que os jogadores posam para foto, a foto oficial, os jogadores da Alemanha levaram a mão à boca, né, enfim, foi um desses protestos, País de Gales colocando as cores da bandeira do arco-íris em seu centro de treinamento, as mulheres iranianas, enfim, a gente tem algumas imagens aqui para colocar, para relembrar todos esses momentos que a gente teve aqui na Copa. Aí, ó, o caso da Alemanha, uma foto forte, bem emblemática. Muito. Bacana esse protesto da Alemanha. A gente teve a questão também da tarja de capitão que foi vetada pela FIFA, a tarja One Love, né, foi vetada. Mas aqui alguns protestos aí na arquibancada. Olha aí, bonito, ó, One Love aí na arquibancada dos torcedores. E a gente teve um caso muito preocupante envolvendo um jornalista brasileiro, né? Da bandeira, né? De Pernambuco. Da né? bandeira. Temos o vídeo para rodar? Vamos colocar então o vídeo para acompanhar esse caso. Pessoal, tô nervoso aqui, tô tremendo de fato, porque a gente tava... Cadê? Aqui, desculpa pessoal, desculpa. A gente tava com a bandeira aqui de Pernambuco, por favor, abre aqui pra mim. A gente tá aqui com a bandeira de Pernambuco, tá? E algumas pessoas, tô aqui com alguns voluntários, ela é de Recife. Desculpa, eu tô tremendo, porque fui atacado por alguns integrantes aqui do Catar, pessoas com essa roupa, e também policiais, porque eles vieram pra cima das meninas, achando que era uma bandeira LGBT, mas na verdade é apenas a bandeira de Pernambuco. E aí fui filmar e eles pegaram meu telefone e só devolveram, me obrigando a deletar o vídeo que eu fiz. Eu só consegui meu celular de volta porque eu deletei o vídeo que eu fiz. Isso é um absurdo, porque a gente tem a autorização da FIFA para filmar absolutamente tudo aqui no estádio, absolutamente tudo. É uma denúncia grave, lamentável. Absurdo. né? A gente ter que debater isso durante uma Copa do Mundo. Lamentável. E aí, Lívia? A gente conversava aí, muito sobre isso na segunda-feira. Enfim, o lado negativo dessa Copa a gente tem que registrar e bater nessa tecla, assim, contra racismo, contra homofobia. Chega a beirar o ridículo a gente ter que debater esses assuntos, né, em pleno 2022, ano de Copa do Mundo. O fato é, a escolha do Catar foi uma escolha totalmente Questionável, política, né? questionável, Exato. totalmente política da FIFA. A gente, né, já sabe como as coisas estão funcionando lá, já não é de agora, desde Joseph Blatter, enfim, desde a escolha lá da África em 2010, que a FIFA começou a se envolver em alguns esquemas de corrupção, e essa Copa no Catar trazendo esses lados negativos. E aí, Lívia? Pois é, Lê, é uma coisa que vai pegando a gente, assim, não de surpresa, né, mas que ainda chocam. Essa semana a gente estava falando sobre isso, né? Falamos sobre isso no programa de segunda-feira. Mas um ponto que me chama muito a atenção é exatamente o que tem causado a maior repressão, tanto das pessoas de staff, todo mundo que está envolvido, né, na organização do evento. Por exemplo, a gente teve, né? Legal que mostrou aí a imagem da bandeira Women in Freedom. In Freedom, alguma coisa assim, eu não lembro exatamente qual foi a frase, mas houve, sim, uma manifestação, né, dos iranianos, houve uma manifestação ali também de outros alemães que falaram sobre isso, com camisa mostrando ali, tipo, liberdade para as mulheres e tudo mais. Esse tipo de protesto não tem sido não tem sofrido uma represália tão grande quanto qualquer tipo de manifestação a favor, em apoio à comunidade LGBTQIA+. Por exemplo, esse lance da bandeira de Pernambuco, né? A gente começa a perceber que existe uma forma de tratamento muito diferente para cada tipo de protesto que a gente tem nessa Copa do Mundo. E quando se trata de um apoio à comunidade LGBTQIA+, há uma represália extremamente violenta
e que beira, assim, a preocupação real com a segurança de quem está vestindo uma camisa, de quem está ali com uma abraçadeira, ou de quem está simplesmente com uma bandeira do seu estado, querendo representar o seu estado, e por simplesmente ela ter um arco-íris, ele pode ser uma vítima de violência ali naquele ambiente. Então, assim, o que me preocupa, o que me choca é, a gente ainda está no começo dessa Copa do Mundo, a gente está no começo ainda da fase de grupos, a gente tem bastante coisa para acontecer. O que será que pode acontecer com alguém da comunidade LGBTQIA+, se ela for atacada, sei lá, simplesmente por estar existindo ali naquele ambiente? Isso me preocupa muito, e eu espero que a gente não tenha nenhum caso de violência, mas é algo que começa a chamar minha atenção, porque a gente teve protesto da Alemanha, né? A gente teve protesto da Dinamarca, do país de Gales, do Irã. As represálias foram em cima daquelas pessoas e daquelas equipes que se manifestaram a favor da comunidade LGBTQIA+. Por outro lado, o que a gente percebe de positivo são jogadores mais comprometidos com o lado ideológico, com o lado político. A gente vê os jogadores hoje se posicionando, né, Maurício? Isso é um lado bom. Cara, acho que em cima de tudo que foi abordado aí, eu acho que tem algumas coisas que são legais de se elencar. Primeiro, né, assim, o Catar, era evidente, eu fiquei um tempo no Catar trabalhando com futsal, era evidente que isso iria acontecer. Então, assim, às vezes acontecem situações que você não imagina, né? Então você vai lá e você se surpreende. Eu não vejo como uma grande surpresa o que está acontecendo, porque é evidente, é um país em que tem uma cultura super fechada, que é repressor, uma ditadura, e que por mais que a gente veja de fora que aparenta que tem uma cultura aberta pela questão, né, financeira, de ser um centro financeiro do mundo, ela não tem uma cultura, é só nisso que ela tem. É um país super fechado nesse sentido. Então tá evidente que ia dar problema. Então acho que esse é o primeiro ponto, né? Assim, a escolha do Catar, ela passa, né, por critérios que a gente acabou de colocar, que são critérios que eu acho que deviam ser repensados no mínimo. Demais, né? demais. O outro ponto, e aí eu tento ver pelo lado positivo, é que o futebol ele é um micro-universo que mostra o macro, né? E eu acho que jogou luz sobre algumas situações que a gente no nosso dia a dia, no decorrer das coisas, a gente acha que elas já foram suplantadas e não foram. Por exemplo, né, no que foi colocado aí, a questão dos direitos LGBTQIA+. Né? Como você acaba convivendo, você acha que já está num plano de evolução que já está mais tranquilo, e não está. Né? O mundo, e o Catar é um exemplo maior, mas o mundo sofre muito essa questão desse tipo de discriminação. Né? Você vê que assim, discriminação é discriminação. Então ela tem que ser combatida, a discriminação com mulheres, a discriminação com os movimentos, a discriminação com as raças, mas existem algumas em que as tintas ainda são mais fortes. Né? Ainda é uma discriminação mais forte ainda do que... E eu acho que eu vejo pelo lado positivo, cara. Tento sempre ver, a gente fala, quem trabalha com futebol tem que tentar ver os lados positivos. Eu acho que está jogando luz sobre uma situação que acontecia e que às vezes a gente deixa passar. Né? E eu acho que a questão dos jogadores estarem mais conscientes, para mim é fundamental no processo. Faz até jogar melhor, viu, cara? Sim. Você vê... Não, e durante anos a gente escutou muito, não se mistura futebol com política. Gente, se mistura sim, ainda mais numa momento. época de Copa do Mundo, onde você, né, Exato. a sua imagem tá passando pro mundo inteiro, Exatamente, tá rodando o mundo concordo. inteiro. Eu acho que a grande questão é a seguinte, quando você está trabalhando num clube, você não tem que representar uma instituição, que é a mesma coisa de quem trabalha em alguma emissora e tal. Existe uma linha entre quais são também os princípios de onde você trabalha, que obviamente te limitam em algumas situações de sua exposição. Fora você pode dar suas exposições e dentro você tem obviamente que seguir o perfil da sua empresa também, né? Porque também existe isso. É uma linha que você mas isso não impede que você tenha as suas manifestações ideológicas também. E ainda mais quando você está num ambiente que você está representando a nação. Você saiu daquela questão, você não está representando uma instituição ali, o Real Madrid, o Barcelona, você está numa situação de nação. E aí eu acho que é importante você também se posicionar, né, de quais são os seus valores, porque você está representando valores, né, quando você está ali. E eu acho que isso é importante. E a partir do momento que você se posiciona, você sabe que pode sofrer algum tipo de consequência ali, porque você tem que incomodar. Esse é o posicionamento, esse é o protesto. Você vai incomodar alguém, vai incomodar alguma entidade, vai incomodar o campeonato em si, a confederação, enfim. Então você tem que estar ciente disso, mas eu acho muito importante, porque é o momento do ano que tá
O holofote inteiro tá ali. Exato. olhando Não, isso- aquilo. E foi O sensacional. tempo todo, e eu tenho amigos também que falam, Marília, eu não sabia que era assim lá no Catar. Exato. Que até hoje era desse jeito. Então, assim, muita gente não sabia. Isso. Então, a gente tá mostrando pro mundo, olha só, o que ainda acontece em pleno 2022 em um país e muitas pessoas não sabiam disso. E nós estamos falando de um dos países dentro desse contexto mais abertos, que são os Emirados e o Catar. Porque se for falar de Kuwait, se for falar de Irã... Não, Ah, tem eu uma queria imagem tão tocar nesse bonita papo. de uma torcedora iraniana Nossa, que ela linda tava no imagem. estádio chorando Linda de, imagem. de poder estar lá, porque Tá lá linda. ela Não, pode hoje estar lá. essas imagens continuaram. Hoje teve um torcedor também de Irã na hora do hino, chorando copiosamente. E aí a gente fala da questão da atitude dos jogadores. Os jogadores do Irã Os não próprios cantaram o jogadores hino, não né? cantaram. Que é um protesto contra o governo, a favor dos direitos humanos, né? Muito Que eles legal. sofrem Ah. ataques o tempo inteiro lá.